Bom dia, meu irmão, graça e paz. Passando aqui para deixar mais um devocional, uma breve meditação na carta de Paulo aos Efésios. Estamos meditando sequencialmente nessa carta. Nós estamos no capítulo 2, vamos iniciar a perícope, ou uma porção que vai do verso 11 a seguir. Façamos a leitura de alguns versículos para pontuarmos algumas coisas para a nossa vida prática. Portanto, lembre-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa. Mas não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. Nós vamos considerar até o verso 12, onde Paulo nos mostra algumas verdades importantes. Paulo está dando sequência ao que vem tratando sobre o que ele abordou no verso 10, sobre essa nova criação de Deus. Somos criados em Cristo Jesus, somos feituras dele, criados para boas obras. Paulo aqui usa o termo portanto, ou seja, que devemos levar em consideração tudo o que ele vem dizendo, né, acerca da salvação, acerca da nossa redenção, o que Deus fez em Cristo, como isso ocorreu, aonde nós estávamos, quem éramos. Paulo então diz assim, olha, tendo isto em vista, ou portanto, ele pede para que se lembre-se de que no passado vocês eram gentios na carne, ou seja, não eram pertencentes à nação de Israel, não desfrutavam da aliança, não desfrutavam das bênçãos que Deus havia prometido a Israel. Por isso ele diz, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Nós sabemos que a circuncisão pertencia ao povo de Israel, né? Era um dos sinais que marcavam o povo, o menino que nascia, ao 8º dia era levado para ser circuncidado, era um sinal que havia sido dado à nação de Israel. Paulo então diz, olha, no outro tempo, ou no passado, eu quero que vocês se lembrem que vocês não pertenciam ao povo de Deus. É interessante aqui que Deus está pegando gentios e judeus e está unindo e fazendo uma única nação ou uma nova sociedade em Cristo Jesus. E a circuncisão que Deus vai fazer não é mais feita por mãos humanas, não é mais simplesmente feita em um órgão humano, não, ela vai proceder do coração. O coração vai ser circuncidado nessa nova sociedade. É uma sociedade que vai ser respaldada, ancorada, fundamentada na obra da cruz, na obra de Cristo. Então é importante atentarmos para isso. Ele diz o seguinte, levando em consideração o tempo passado, ele diz, naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos a alianças da promessa. Então, observe que Paulo vai dizendo, olha, naquele tempo vocês estavam sem Cristo. Irmãos, e como é terrível estar sem Cristo. Nós ficamos sem algumas coisas, né? E vemos a dificuldade, por exemplo, quando nós passamos esse tempo atrás aqui em nossa cidade
por um forte temporal no dia 22 para 23 de abril. Um forte temporal. E ficamos sem energia, alguns ficaram sem água, ficamos sem internet, ficamos sem acesso a algumas coisas. E foi difícil, né? Foi difícil. Alguns ficam sem dinheiro, na verdade a maioria fica sem dinheiro, né? Outros ficam sem locomoção, né? Mas nada mais terrível para o ser humano do que ficar sem Cristo. Irmãos, nós podemos ficar sem tudo nessa vida, sem saúde, podemos ficar sem qualquer coisa, mas não podemos ficar jamais sem Cristo. Viver sem Cristo é não viver. Estar sem Cristo é terrível. Por isso, nós devemos agradecer a Deus que nos alcançou, nos salvou em Cristo Jesus, vivemos em Cristo, nos movemos em Cristo. Porque a vida sem Cristo, ela é terrível. Ela é terrível. Paulo diz, naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Era estranho às alianças, não pertenciam aos gentios, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Não havia esperança, porque na verdade a verdadeira esperança é Cristo Jesus. Cristo em vós, esperança da glória. A verdadeira esperança, e esperança aqui no sentido bíblico, é uma esperança que não falha, é uma esperança convicta, é uma esperança certa. Não é uma esperança que talvez aconteça, talvez não aconteça, não. Esperança no contexto bíblico é esperança que se cumpre, é uma esperança fidedigna. Então, nessa época, nós estávamos sem Cristo, estranhos às alianças, estranhos à promessa, sem paz, sem esperança, e ele fecha, né? Sem Deus no mundo. Triste realidade, não? Triste situação. Triste situação. E essa era a realidade. Paulo está esboçando o nosso contexto antigo para depois mostrar o que Deus fez, né? Ele vai dizer, mas agora em Cristo Jesus, né? Nós vamos ver isso mais à frente. Então, essa era a situação. E nós devemos atentar olhando para o que éramos, para percebermos o que Deus fez em Cristo Jesus, para nos alegrarmos, para adorarmos ao Senhor, para bendizermos, para termos um coração grato. Olha a realidade, olha, vocês estavam sem Cristo, vocês estavam separados da comunidade de Israel, vocês eram estranhos à aliança, vocês não tinham esperança e sem Deus no mundo. Vocês eram dessa forma. Aí Paulo vai seguir dizendo, não, mas agora a coisa mudou, né? Em Cristo Jesus a coisa mudou. Naquela cruz a coisa mudou. Por isso que o que transforma realmente a vida do ser humano não são palavras de autoajuda, não são técnicas do tipo olhe para o espelho e diga que você é lindo, olhe para dentro de você e diga que você é belo, diga para o dia que dia isso, que dia aquilo, olhe para o seu interior e pense em coisas boas, olhe nisso, olhe naquilo, fale, projete, tenha um pensamento positivo, nada disso resolve. O que muda a realidade do ser humano é a cruz de Cristo, é o Evangelho de Cristo, é a pessoa de Cristo, é a palavra de Cristo. Isso realmente transforma a vida do ser humano. Não é essa balela, essa conversa fiada de autoajuda, essas palavras pronunciadas mais por coaches, né?
Não, você é poderoso, você é poderoso. Nós não somos poderosos. Nós somos miseráveis pecadores que dependem da graça de Deus para viver. Da graça de Deus para viver. Então, ao invés de dizer somos fortes, somos isso, somos aquilo, devemos dizer, como John Newton, né? Eu sou um grande pecador, mas eu tenho um grande Redentor. Mas eu tenho um grande Salvador. O meu Salvador é grande. Eu não sou grande. Ele é grande. Confiemos na graça do Senhor a cada dia. Deus abençoe a sua sexta-feira. Deus abençoe o seu dia. Abençoe o seu final de semana. Em nome de Jesus.